As minhas fontes me disseram o seguinte: minha cara Denise, Vanderlei, Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, a ordem agora é endurecer com os manifestantes, não só aqui no Rio de Janeiro, Brasil afora. O governador do estado aqui do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, já entrou em contato com os sindicatos, já fez o alerta e disse que a mensagem que veio de cima das Forças Armadas, que estão intervindo em todo esse processo nas estradas brasileiras, esses sindicatos já foram alertados. E aí alguém pode interpretar que o pau vai cantar, o pau vai comer desenfreadamente Brasil afora. A ordem inicial, companheiros ouvintes internautas da Jovem Pan, segundo uma outra fonte do Exército Brasileiro, é desobstruir urgentemente as estradas para que essa situação de desabastecimento de alimentos e principalmente de combustíveis não perdure por muito mais tempo. Se houver a resistência, aí sim, prisões em flagrante serão feitas e caminhões poderão ser tomados pelas forças militares, não só para desobstruir as estradas, mas também para ajudar aí no abastecimento de todas as cidades e estados brasileiros. Eu fiz uma ronda durante a manhã de hoje, agora início da tarde, em vários postos de combustível do Rio de Janeiro. Não tem nada, está tudo seco. Como revela aqui no microfone da Jovem Pan, e com imagens também, uma gerente de um posto que tem sido muito famoso aí nas propagandas, quando você faz aquela pergunta, né? Onde é que tem não sei o quê? Ah, vai no posto tal. Onde é que eu acho não sei o quê? Vai no posto tal. Mas o posto tal, nessa manhã de domingo, nessa tarde de sábado também, não tinha combustível disponível. Vamos ouvir aqui e vê-la na Jovem Pan. Do abastecimento, Paulo. Olha, nós até agora não temos perspectiva nenhuma, né? Nem posição concreta. Soubemos que alguns caminhões com escolta saíram da base, né? Mas o fato é que até agora não recebemos nada. Desde quando a feira está seca, que o posto está seco? Desde quarta-feira. A senhora já viu algo parecido, não? Não, nunca. Muita gente perguntando quando vai voltar. A toda hora. E para os funcionários chegarem, tá difícil? Tá complicado? Agora já vai começar a ficar complicado porque os ônibus estão circulando muito menos, né? Tem menos de 20% da frota nas ruas. A senhora está preocupada? Bastante. Então essa é a dona Ana Santos, que é gerente de um posto importante aqui do Rio de Janeiro, está sem combustível desde quarta-feira. E a gente vem dizendo, alertando, não é alarmismo, apenas uma questão de noticiar, de informar, deixar o cidadão, a sociedade devidamente informada sobre as perspectivas e o que pode acontecer no futuro. Eu recebi agora há pouco da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, um vídeo produzido nas últimas horas pelo coordenador-geral da FUP, o José Maria Rangel, convocando toda a categoria para uma greve nacional de 72 horas a partir da próxima quarta-feira. Vamos também ver e ouvir aqui na Jovem Pan. A Federação Única dos Petroleiros e todos os seus sindicatos estarão notificando hoje a Petrobras e todas as empresas do sistema que realizaremos uma greve de 72 horas a partir do próximo dia 30 de maio. Essa greve se faz necessária para denunciar essa política irresponsável do senhor Pedro Parente, que está sucateando as nossas refinarias, que está abrindo mercado para as importadoras, que está elevando o preço dos combustíveis de forma abusiva, prejudicando gravemente a sociedade brasileira. Esse governo não tem compromisso com o povo e a Petrobras, ela é do povo e por isso nós vamos fazer a greve. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Então, a posição deles é basicamente a seguinte: querem a cabeça do presidente, viu, Denise? Do presidente Pedro Parente. Em segundo lugar, se dê um freio, um basta nesse processo de desinvestimento, de venda de ativos da Petrobras, que coincide com a chegada de Pedro Parente ao comando da principal estatal brasileira. E querem também, principalmente, a mudança na política de preços da estatal brasileira, que recentemente, desde julho do ano passado, está repassando a alta do dólar ou a queda. A alta ou a queda do barril do petróleo no mercado internacional para os consumidores brasileiros diariamente. Tropas das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro já estão se deslocando neste momento para a refinaria de Duque de Caxias, o principal polo de distribuição de combustíveis no Rio de Janeiro, para desobstruir, com força ou sem força,
a todo custo as estradas para dar um basta nessa questão do desabastecimento. Vanderlei, Denise e Marcelo. O Vig, em relação a essa questão do Pedro Parente, o Vanderlei até estava me questionando, o Pedro Parente seguiu com a política que ele já tinha adotado, que tinha permitido inclusive algumas reduções pontuais de preço de combustível. Só que a política coincidiu, na verdade, com um período em que nós tivemos recuperação do petróleo no mercado internacional por um acordo dos países produtores e mais recentemente, nas últimas semanas, aquela disparada do dólar que teve a ver com decisões de Donald Trump no exterior, a questão do Irã, da mudança de embaixada, a situação da Coreia, guerra comercial. Então, tudo isso colaborou também para a questão do petróleo, a previsão de alta dos juros nos Estados Unidos, e a política foi mantida e todo mundo menosprezou o impacto que isso poderia ter. Lá atrás, quando se percebeu uma situação social mais grave em relação ao gás de botijão, a própria Petrobras acabou alterando, passou para reajustes trimestrais, assim essa volatilidade de curto prazo não é repassada para o preço, porque a gente tinha a realidade de as pessoas começando a usar lenha e carvão em vez de gás de botijão, porque não tinha mesmo como pagar, dada a situação financeira muito precária da maior parte da população brasileira. Então a Petrobras alterou. Aí o governo deixou o barco correr, os estados ganhando muito mais ICMS, o governo arrecadando muito mais com PIS, COFINS, com a própria CID, e eles não perceberam que isso estava virando uma situação muito grave. Eles menosprezaram a situação dos caminhoneiros, menosprezaram a situação que nós temos de dependência do sistema rodoviário no país, que era um preço essencial. Então, eu acho que o foco muito da preocupação era a inflação, e a inflação, como tem uma média de preços baixa, então tudo bem, não vai ter impacto da inflação, então vamos deixar o barco correr. E menosprezaram que em determinado momento havia esse risco de uma mobilização muito maior, que ganhou o apoio da população exatamente pela insatisfação geral em relação à política econômica. Eles falam na saída de Pedro Parente. Pedro Parente foi para a estatal para colocar as contas em ordem, rever toda a situação. Esse desinvestimento tem a ver com a incapacidade financeira da Petrobras de levar adiante todas as obras que nós tínhamos em andamento. Muitas dessas obras, alvo de corrupção, de superfaturamento, de desvio de recursos. Então houve uma revisão geral, inclusive com redução do papel da estatal. O Pedro Parente assumiu com a maior dívida corporativa do mundo. Eu não estou falando de Pedro Parente dele ser imprescindível, é o perfil de gestão que é importante se você pensa em ter uma estatal forte financeiramente. Ele inclusive anunciou planos de demissão voluntária. Tinha que enxugar. Quando você está altamente endividado e sem dinheiro, você tem que se reestruturar, e foi o que ele fez. Agora, o governo deveria ter proposto algum tipo de subsídio, como acontece em outros países, através de redução. Não é exatamente subsídio, é uma redução de carga tributária que é pesadíssima. É metade do preço que chega na bomba. Então, não é só aumento de preço lá na refinaria, só que fica muito mais evidente esse aumento de preço e o quanto que pesam os combustíveis, que sobe junto. Então vai lá no preço o mesmo percentual de imposto. O governo poderia ter amortecido e evitado tudo isso, né? Então não é ele não é o responsável por tudo isso. É lógico. Ele quando chegou, a Petrobras estava literalmente no fundo do poço, mas tentou implementar dentro de uma empresa de economia mista, né, de capital misto, uma mentalidade privada, né, Denise? Exatamente. Só o que acontece? As coisas não são tão fáceis quanto aparentemente poderiam ser. Afinal de contas, o combustível, seja ele diesel, gasolina, querosene de aviação, rebate no meu, no seu, no nosso bolso diariamente, direta e indiretamente. Ele fez o que tinha que fazer como executivo, mas acho que acima dele tem uma questão chamada governo, tem uma questão chamada país. Política econômica, né, Viga? Recebeu todas essas manifestações, né? Todos esses alertas e literalmente os ignorou. E agora chegamos a esse ponto caótico de não termos combustível em boa parte do Brasil, muita gente não podendo sair de casa e há também um certo desabastecimento de alimentos. Minha cara Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, eu fui procurar o IBP, né? Que é o setor que representa as empresas de petróleo, entre elas a Petrobras e outras privadas. Eu achei curiosa a posição do IBP, porque é uma posição um tanto quanto em cima do muro. Por que eu digo que é em cima do muro? Porque, é claro, as empresas privadas defendem a livre política de preço, ou seja, essa paridade de preço. Subiu lá fora, repassa aqui dentro automaticamente. Mas o IBP colocou lenha na fogueira, falando algo que todo mundo está dizendo, mas não
não se vê de uma associação de empresas, defendendo explícita, abertamente, a necessidade, minha cara Denise, de redução de impostos, principalmente impostos federais e estaduais, que acabam penalizando o preço dos combustíveis na ponta para nós consumidores. E a Petrobras, já enxergando, talvez, essa foi uma virtude do Pedro Parente, que a bomba poderia explodir a qualquer momento. Você lembra, né, que mudou a sua política de comunicação com relação ao preço dos combustíveis, porque antes todo mundo batia na empresa dizendo, a culpa é da Petrobras, a culpa é da Petrobras. Aí o Pedro Parente, que é uma pessoa inteligente, sagaz, senão não estaria nas posições onde está, na Petrobras, na presidência do Conselho da BRF, falou, vem cá, vamos mudar a nossa política de comunicação para com os preços dos combustíveis. Fez lá seus gráficos e mostrou, olha aqui, a Petrobras é responsável por apenas um terço do preço final dos combustíveis. O resto, basicamente, é imposto federal, imposto estadual e margem de lucro de distribuidores e revendedores de combustíveis, Denise. Exatamente. Cabe ao governo ter uma política econômica que trate melhor dessas questões. Não é uma situação larga aí, vai cobrando quanto que tem que cobrar e a população paga e os caminhoneiros arcam com os custos e tudo mais. Não, você tem que ter uma estratégia. Devia ter sentado e ver qual a saída possível, como é que nós vamos minimizar toda essa pressão. Eles estão discutindo isso em relação aos juros, tentando buscar estratégias para reduzir os juros do crédito. Enfim, o governo tem que trabalhar, tem que mostrar eficiência. É esse o caminho. A tarefa de Pedro Parente, ele cumpriu, aí a conjuntura internacional não colaborou e a gente viveu essa situação. E agora, claro que vão surgir oportunistas que são contra essa posição e vão vir com esse discurso populista de que é só a Petrobras. Tira da Petrobras e deixa a estatal quebrar de novo, é isso? A gente tem que rever, sim, também a política de produção de combustíveis, esse monopólio da Petrobras. O refino é complicado, né, Denise? Esse monopólio do refino acaba atrapalhando. Se não tem competição, fica tudo na mão da Petrobras, né? Exatamente. E ela tem de arcar muitas vezes com responsabilidade que ela não queria. Ela é obrigada a investir em determinadas áreas, porque é isso, só tem a Petrobras. Tem toda uma ideologia por trás disso que jogou tudo em cima da Petrobras. Não era do pré-sal, né? Exatamente. Ela tinha a obrigatoriedade de participar em todas as obras. Essa lei caiu, mesmo ela convalida, mesmo ela querendo ou não, ela não tinha opinião, ela não tinha posição, ela tinha que participar. Agora, na verdade é o seguinte, o governo questão em momento de crise, Marcelo, que se falar em investimento em refino, é muito difícil, muito cruel, né, Denise? Você entende muito bem isso, porque o refino é uma atividade que dá pouco retorno, a margem de lucro é muito pequena e exige um investimento gigantesco, mas é gigantesco mesmo, na casa dos bilhões de dólares. Então, alguém só vai vir para cá para botar dinheiro em refino, competir com a Petrobras, ou ser sócio da Petrobras, se houver a garantia de que existe uma política de preços livre. Porque se essa política não for livre, liberada, ninguém vai botar o dinheiro e continua o problema. Petrobras sendo a única refinadora de derivados de petróleo, de processamento de derivados de petróleo aqui no Brasil. Porque quando o mercado tem mais competidores, o que acontece? Eu, Rodrigo Viga, vou aproveitar uma oportunidade aqui que eu tenho, por uma questão de logística, de custo, de receita, seja lá o que for, e bota o preço mais baixo. Aí vai lá a Petrobras e fala assim, opa, se meu concorrente está botando o preço mais baixo, vou ter que baixar também, senão eu vou perder dinheiro, vou perder participação de mercado. Isso a gente não tem no mercado brasileiro, meus companheiros. Valeu, Viga, muito obrigado. E o governo está sempre acostumado, sobe, a gente paga, porque precisa da gasolina, precisa do gás. Então o governo sempre faz isso, passa a conta para a gente e a gente acaba pagando, infelizmente.